Boa tarde, galerinha. Como é que nós estamos? Vamos aqui iniciar nossa revisão de álgebra para a nossa prova. Sou o professor Luciano César, da escola Lucas Emanuel Lima Pinheiro. Vamos à primeira questão. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas de certo medicamento ao longo do ano 2011. De acordo com o gráfico, o mês em que ocorreu a maior venda absoluta em 2011 foi... Vocês podem parar no gráfico que o ponto mais alto do gráfico é no mês de junho. Então, a maior venda absoluta foi no mês de junho. Letra D. Segunda questão. A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente de uma empresa em uma dada semana. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia. O de linha contínua é o número de reclamações resolvidas no dia, ou seja, a linha tracejada são as reclamações recebidas no dia e a linha contínua são as reclamações resolvidas. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. Podemos ver no gráfico, quinta-feira, o número de reclamações recebidas é maior do que o de resolvidas. Os dois pontos em que o número de reclamações resolvidas excede o de reclamações recebidas é na terça e na quinta, ou melhor, na terça e na quarta. Então a resposta é a letra B. Nos últimos anos ocorreu redução gradativa da taxa de crescimento populacional, questão 3, em quase todos os continentes. A seguir são apresentados dados relativos aos países mais populosos em 2000 e também as projeções para 2050. Pode reparar aí o gráfico de barra da horizontal. Primeiro gráfico 2000, segundo gráfico 2050. Com base na informação acima, é correto afirmar que no período 2000 a 2050 a taxa de crescimento populacional da China será negativa? Não, repare que na China no ano 2000 era 1.275 e no ano 2050 1.462. Então houve um aumento, então é positivo. A população do Brasil duplicará. No ano 2000 é 170 milhões. No ano 2050, se duplicar, vai para 350 milhões. Ou seja, vai ficar abaixo da Indonésia. Acima da Indonésia. Então ficará em quinto. Prepara o seguinte, a referida taxa de crescimento são Indonésia 311 menos 212 sobre 212. 99 sobre 212 vai ficar 0,477. Estados Unidos, que é a letra C, também é falsa. A letra C está a seguinte pergunta. A taxa de crescimento da população da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos? Vamos ver. A taxa de crescimento da Indonésia será de 0,467 e a do Estados Unidos será 0,403, ou seja, será maior, então é falsa.
Letra D. A população do Paquistão crescerá mais de 100%? A do Paquistão. A população do Paquistão era menor que a do Brasil, por isso sequer aparecia no gráfico referente a 2000. Em 2050, a população do Paquistão será de 344 milhões, mais que o dobro da população do Brasil em 2000. O dobro significa o crescimento de exatamente 100%, mais que o dobro indica mais que 100%. Então é verdadeira. E a letra E? A China será o país com maior taxa de crescimento populacional do mundo? Falsa. Pelos cálculos feitos na alternativa A e C, a taxa da Indonésia e Estados Unidos serão maiores do que a da China. Então a resposta é a letra D. Com base em informações dos gráficos mostrados, suponha que no período 2050 a 2100, a taxa de crescimento populacional da Índia seja a mesma projetada para o período 2000 a 2050. Sendo assim, no início do século 22, a população da Índia em bilhões de habitantes será. Repare o seguinte, população da Índia. Vamos ver aqui. A Índia era 1.008.000 habitantes no ano 2000. No ano de 2000, não, e no ano de 2050 a Índia passou para 1.572.000. Então tem o seguinte, a taxa de crescimento populacional da Índia em 2050 é de 55,9%. Dessa maneira, a população em 2100 será de 2.450.000. A Índia terá 2.450.000 de habitantes aproximadamente, o que é um número superior a 2,3 bilhões de habitantes. Então, resposta letra E, superior a 2,3. Os candidatos KLMNP estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram as provas de português, matemática, direito e informática. Quinta questão. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Segundo o edital da seleção, o candidato aprovado será aquele para qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for maior. O candidato aprovado será, vamos lembrar a mediana. A mediana, se a quantidade de elementos da amostragem for par, pega os dois do meio e divide por 2. Se a quantidade de elementos da amostragem for ímpar, é somente o do meio. Vamos ver o seguinte. Candidato K, 33, 33, 33, 34. Primeira coisa, colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente. Como o candidato K, as notas estão em ordem crescente, então não precisa colocar. Então, como é par, tem 4 elementos, então eu vou pegar os dois do meio. Vou somar 33 mais 33, 66. E vou dividir por 2, que dá 33. Candidato L. Repare que o candidato L está desordenado. Então vou colocar em ordem crescente. Vai ficar 32, 34, 32, 33, 34, 39. Os dois do meio, 33, 34. Vai dar o quê? 67. Vem por 2, 33,5. O candidato M também está desordenado. Vamos colocar a ordem crescente. Vai ficar 34, 35, 35, 36. Os dois do meio, 35, 35. Vou somar os dois. 35 mais 35 vai dar 70 por 2. Vai dar 35. O candidato N, vamos colocar a ordem crescente. Lembrando que a disciplina for a maior nota, maior mediana. Candidato N, colocar a ordem crescente, 24, 35, 37 e 40. Então, os dois do meio, 35 e 37.
somando 35 e 37, vai dar 72. Dividido por 2, 36. E o candidato P, colocando em ordem, vai ficar 16, mais 26, mais 36, mais 41. Pegando 2 do meio, vai ficar 26 mais 36, que dá 62. E por 2, 31. Como ele quer a maior nota, nesse caso é o 36 do candidato N. Então, letra D. Letra D. Aí está a resolução. Como eu falei, coloca-se em ordem crescente ou decrescente. Como a quantidade de elementos é par, soma e divide por 2. Questão 6. Ao final de uma competição de ciência em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais de Química e Física, considerando respectivamente os pesos 4 e 6 para elas, ou seja, peso 4 para Química, peso 4 para 6. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação foi aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. Está aí o quadro. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... Bom, com uma média ponderada, eu vou saber quais são as notas do candidato 1 e do candidato 3. Do candidato 1, como o peso de Química é 4, então 20 vezes 4, mais o peso de Física é 6, 23 vezes 6. Dividido por quanto? Por 10, porque 4 mais 6, 10. Vamos à resolução. Temos aqui, ó, 20 vezes 4 mais 23 vezes 6. 20 é a nota do candidato, 20 é a nota de Química e 4 é o peso. Sobre 10, 20 vezes 4 mais 23 vezes 6 vai dar 218 sobre 10, dá 21,8. E do candidato 3, ele teve a nota em Química 21 vezes 4, mais ele teve a nota em Física 18 vezes 6, que é o peso, sobre 4 mais 6. Onde essa soma deu 192 sobre 10, que dá 19,2. E a nota que o candidato 2 deverá receber para ganhar dada por X, é a nota dele Química, que é a nota que ele quer, vezes 4, que é o peso de Química, mais 25, a nota que o candidato 2 tirou em Física, vezes 6, que é o peso, sobre 10. Maior ou igual a 21,8, que é a nota de Química que ele quer. Tá aí, ó. A nota de Química, 21,8 foi a média de Química. E resolvendo x maior ou igual a 17. Logo, a menor nota deve ser 18. Questão 7. Foi realizado um levantamento. Nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram
Hotel A, R$ 200. Hotel B, R$ 300. Hotel C, R$ 400. E hotel D, R$ 600. No gráfico, as áreas representam a quantidade de hotéis pesquisada em porcentagem para cada valor da diária. Tá, aí hotel A foi 25%, hotel B 25%, hotel C 40%, hotel D 10%. O valor mediano da diária em reais para o quarto padrão do casal na cidade é, vamos ver. Temos o seguinte, como eu tenho 200 hotéis, para mim saber o valor mediano, eu vou pegar 200, dividir por 2, que vai dar 100. Ok? Então, nesse caso, eu terei o quê? O valor 101, que está aqui, ó. Ou seja, pegarei 200, dividir por 2, que é a quantidade de hotéis, vai dar 100. Vou pegar o valor 101 e 102, que é o rol. Através do gráfico apresentado, percebe que, vamos ver o seguinte. Se o valor A é 200, se o valor A é R$ 200 e o valor B é 300, então o centésimo valor será 300 e o 101 será 400. Como a quantidade de elementos é par, que são 200, vai ser 300 mais 400 dividido por 2, que vai dar 700 por 2, dá 350. Resposta letra C. Questão 8. As notas do professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu 2 notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos específicos da área de atuação e outra aos conhecimentos pedagógicos, e que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Aí está o gráfico. Utilizando um novo critério essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor nota atribuída ao professor. A nova média em relação à média anterior é, vamos olhar aqui. Repara o seguinte, que a média aritmética é calculada através da soma das notas dividida pela quantidade de notas. A média anterior é igual a, vamos olhar, pode pegar, somar todas as médias do gráfico, 18 mais 16, mais 17, mais 13, mais 14, mais 1, mais 19, mais 14, mais 16, mais 12. Isso, dividido por 10, porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notas. Que vai dar um valor de 14, que é a média da nota. Descartando a maior nota, que é 19, e a menor nota, que é 1, a soma decai 19 mais 1, 20. Ou seja, a soma decai 20 pontos. Um de nota de 10 para 8, assim a nova média é igual a 140 menos 20 dividido por 8, que vai dar 15. 140 menos 20 dividido por 8. Aí foi uma digitação, não é 218, é dividido por 8. 140 menos 20 dá 120, dividido por 8 dá 15. Nova média será 15 menos 4 igual a 1. Ponto superior que a anterior. Então a resposta, 1 ponto maior. 1 ponto maior que a anterior. Letra B. Questão 9. No quadro estão apresentados a quantidade de certos tipos de vinhos vendidos durante um ano e o lucro por unidade vendida a cada um desses tipos. Para repor seu estoque, o proprietário escolherá apenas os tipos de vinho
em que o lucro total com sua venda for maior do que a média entre os lucros obtidos com a venda de todos os tipos. Conforme condições estabelecidas, os tipos de vinho escolhidos serão. Conforme as condições estabelecidas, os tipos de vinho escolhidos serão. Repara, vamos fazer aqui uma média aritmética. Ficará 120 vezes 6, mais 50 vezes 12, mais 71 vezes 10, mais 47 vezes 20, mais 70 vezes 5, mais 90 vezes 12. Vamos ver quanto é que dá. 720, mais 600, mais 710, mais 940, mais 350, mais 1080 sobre 6. Por que 6? Porque nós temos 6 tipos de vinho. Vai dar um valor de 733,33. Como ele só deixa repor o estoque com vinhos que deram mais lucro, ou seja, que foi maior do que essa média, temos dois tipos. O quarto vinho e o sexto vinho. Então, resposta letra B. Questão 10. A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro. Está aí o quadro abaixo. Excelente, 9,1 até 10, bom, de 7 a 9 e assim por diante. Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior será a sua prioridade na escolha de disciplina para o período seguinte. Determinado aluno sabe que, se obtiver avaliação bom ou excelente, conseguirá matrícula na disciplina que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou prova na disciplina 1. Na disciplina 1. Conforme o quadro, para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1 é... Bom, então chamar de X essa nota aí. Então, como ele quer a nota mínima, vamos fazer o seguinte, para passar a média precisa ser maior do que 7. Vamos atribuir X na disciplina 1, que tem 12 critérios. Então, fazendo os cálculos aí, 12 vezes X, mais 4 vezes 8, mais 8 vezes 6, é uma média ponderada, maior ou igual a 7. Assim teremos X maior ou igual a 825, que o valor será 9, letra D. Então, só fazer a média ponderada, 12 vezes X, mais 4 vezes 8, mais 8 vezes 6, mais 8 vezes 5, mais 10 vezes 7, 50, sobre 12 mais 4, 16, 16 mais 8, 24, 24 mais 8, 32, sobre 42. Então a resposta é 9, letra D. O Brasil, questão 11, é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, a reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 140 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagem e 80 milhões para agricultura, somando as lavouras, animais e as perenes, como o café e a fruticultura. De acordo com o dado apresentado, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura em relação à área território brasileiro é mais próximo. Ou seja, só pegar 80 milhões, dividir por 853 milhões, que vai dar aí 9,4%, ou dividindo 80 milhões por 853 milhões e multiplicando por 100, vai dar 9,4 por 100. Nesse caso é a letra D.
Questão 12. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram 3 alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. Tá aí o gráfico. Sim, não se anulam. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam sim à enquete aproximadamente? É só fazer a porcentagem, 210 vezes a porcentagem de internautas que responderam sim, que é 67%. Isso, como é por cento, ficará 67 sobre 100, totalizando 186,93 internautas responderam sim. Como é aproximadamente, então 187. Questão 13. Segundo dados apurados no censo de 2000 para uma população de 101,8 milhões de habitantes com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1.202. A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total de rendimento dessa população considerada, enquanto que a soma de rendimento mensais de 10% mais rico corresponde a 44,5% desse total. Qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa de 10% mais rico e de um brasileiro que estava na faixa de 10% mais pobre? É só fazer a porcentagem do mais rico e do mais pobre. Tá aí, a renda média de um brasileiro 10% ou mais que teve algum rendimento é de 1,1% vezes 1.202 sobre 10 vezes P, dando 132,22, o valor médio. E a renda média brasileira mais rico, 44,5% vezes 1.202 vezes P sobre 10% de P, dando 545.348,90, subtraindo R$ 5.348,90 com R$ 132,22, totalizando R$ 5.216,68. Letra E. Eu espero que tenham gostado. Esse é um vídeo que eu estou gravando para ver se ajuda os alunos do terceiro ano em álgebra para a revisão da prova.